errático, no mínimo, para não dizer fraco de caráter. O Fachin pode ser honesto, sei lá, moralmente inatingível, o que você quiser também, mas o Fachin não tem firmeza, e quando ele dá uma entrevista para o Estadão, defendendo o código de conduta, mas livrando a cara do Toffoli, no dia seguinte, como o Vinícius Segala me mandou, e só nós demos, escrevendo uma tal carta a uma jovem magistrada, que é inspirada numa carta do Rilke, o poeta Rilke húngaro, tcheco, o Carta ao Jovem Poeta, que é um clássico aí da literatura, não sei o quê, e lá ele embute um monte de recado para um monte de ministro. E aí, hoje de manhã, o Globo está dando uma entrevista grande com o Fachin, que ele volta a atacar, e aí ele levanta um pouco mais o tom, de uma maneira meio folclórica, caricatural, parece o Collor. E ele fala assim: uma coisa é certa, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços, doa a quem doer. O Collor costumava dizer isso, né? Meio doidão, lembra? Duela quem duela. E o Fachin soltou nessa entrevista para o Globo, referindo-se à série de decisões do ministro Dias Toffoli. Ele fala mais: como presidente do tribunal, não posso antecipar juízo sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas no colegiado. Ainda disse outras coisas, que eventuais irregularidades serão apreciadas pelo Supremo, e disse assim, aspas, se houver recurso e resignação por parte de interessados, essa matéria só será submetida ao órgão colegiado correspondente, o relator apresentará suas razões. Ele já havia afirmado na nota que ele deu ali defendendo o Toffoli que eventuais vícios e irregularidades serão examinados nos termos regimentais e processuais. E diz ainda que o Código de Conduta fortalece a instituição, etc. e tal, mas, assim, é engraçado porque quando o cara fala não vou cruzar os braços, doa a quem doer, o Fachin não tem ascendência sobre os colegas dele. Então, o que ele deveria estar fazendo é negociar. Ele não tem posição de poder, não tem autoridade sobre o cara, não pode afastar. Até poderia, mas isso eu vi uns juristas comentando, não vai acontecer porque abre um precedente, uma jurisprudência, no caso, que é suicida. Não fará isso. Mas o que ele quer dizer que não vai cruzar os braços, doa quem doer, e fica dando recado para a imprensa, coisa que ele não sabe fazer. O Fachin não é um cara que usa bem as fontes que tem na mídia. O resultado é uma série de indiretas ou tentativas de intimidação para ministros que não se intimidam, especialmente o Gilmar Mendes. O Moraes também, claro. Mas o Gilmar, que é o decano, e tem, a gente sabe lá, casca grossa e, assim, uma ficha corrida que é bastante robusta. O Gilmar falou com a Daniela Lima, tá? Ela não cita ele, tá? Mas é claro que foi ele, sobre o Fachin. E aí diz assim, a Daniela, uma no cravo e outra na ferradura. O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, conseguiu ampliar sobremaneira a insatisfação de uma ala da corte com os próprios métodos após a entrevista que concedeu ao Jornal do Estado de São Paulo, publicada ontem. A avaliação interna de que o ministro não está abrindo espaço nem para a poeira baixar entre os pares e nem para o STF sair da posição de vidraça sob forte escrutínio e crítica do público. Nas últimas 3 semanas, Fachin fez uma série de conversas com pequenos grupos entre os 9 colegas do tribunal, prometendo diálogo e ação colegiada. Mas as declarações, a insistência em debater goela abaixo o Código de Conduta, que já se sabe fadado às gavetas, nesse primeiro semestre, ao menos, jogaram esforço de reagrupamento por terra. O ministro do Supremo, que falou com ela aqui, definiu a atuação do presidente como errática e inconfiável, como quem age para jogar o próprio Tribunal aos Leões num momento de muita pressão midiática, em especial sobre o caso Master. Bom, isso são recados que os ministros estão dando entre si. Mas eu acho que o pano de fundo aí é uma crise que o Supremo não está sabendo como lidar, Vinícius, por causa de uma série de problemas que eles têm e que nenhum deles
pode se colocar de maneira moralmente superior aos outros. Então, todos têm o rabo preso. Todos têm parente atuando, em maior ou menor grau, ou se não tem parente, tem algum tipo de ação que interessa entre amigos. E o Fachin não está conseguindo lidar com isso de uma maneira que seja também para, de fato, arrefecer os ânimos e, no mínimo, defender o STF. Essa crise vai escalar, está só no começo. Nós vamos debater isso aqui também, tem muita novidade nessa área, mas uma coisa é certa, estamos só começando, e onde isso vai parar, eu não sei mais, porque já é algo que tomou uma dimensão que finalmente atingiu agora o governo em cheio com o ministro Lewandowski e a revelação de que ele também acabou ali, né, sendo indicado como consultor do Master pelo Jacques Wagner. Depois ele, ao entrar no ministério, abriu mão, mas continuou o caso nas mãos do escritório de quem? Da mulher dele. Então esse negócio vai longe aí, viu, Vinícius? Só para começar, meu caro, diga lá. Cadê o Vinícius? É muito bom, Kiko, muito Ah, bom. É, além da análise do que está acontecendo, esses seus cenários previstos mais para frente, confesso que até para mim foi bastante útil ficar ouvindo, dar uma esclarecida no cenário como ele está agora, porque ele está tão volátil, né? E cada vez mais efervescente, a gente tem que, vamos parar, ouvir, ver tudo como está, porque cada dia tem uma coisa nova que vem. Olha, até porque você já fez um ótimo, excelente resumo aí da situação atual, eu vou tá. começar por um outro enfoque e falando dessa reunião do presidente Lula fora de agenda com o Vorcaro, né? E o Guido Mantega teria levado, não é isso? Que o Guido Mantega teria Sim, levado o Vorcaro lá, não é, é? é. Primeiro, reunião fora de agenda. É importante que se diga que não consta em nenhum estatuto, nenhuma lei, nenhum regimento, nada, que qualquer autoridade deve colocar na agenda todos os compromissos que ela tem no dia. Então, fora da agenda, não é que o cara tentou esconder, é que ele decidiu não colocar na agenda. Perfeito, Ah, perfeito. mas se decidiu não colocar, porque quer esconder. Existe uma série de motivos para você não colocar uma reunião na agenda. Por exemplo, se um governador, e isso acontece bastante, tá para fazer uma operação policial numa comunidade. Estou dando exemplo real. Ele vai fazer 2 dias antes uma reunião fora da agenda com o comandante-geral da PM dele, com o chefe do batalhão. E se ele é um bom governador, com alguém da comunidade, que a polícia, o Estado goza de confiança, tomando um representante da comunidade. É assim que se faz. Tem que ser fora da agenda, você percebe? Esse é um dos motivos para uma reunião ser fora da agenda, para Perfeito. mostrar que não há ilicitude, não se deve prever uma ilicitude porque ficou fora da agenda do encontro.